O mundo animal é especial por sua enorme diversidade, complexidade e importância para o planeta. A variedade de espécies, desde os menores insetos até as maiores baleias, demonstrando a incrível capacidade da vida e de se adaptar e prosperar em diferentes ambientes. Além de ser especial, é também incrivelmente diverso. Com estimativas atual, existem 10 e 50 milhões de espécies de animais, sendo que apenas 1,5 milhões foram identificadas e nomeados pelos estudiosos, cada uma com suas próprias adaptações e características. Nessa série, falaremos sobre cada classe de animais fascinantes que povoam a Terra, explicando de forma fácil e divertida, para que possamos enxergarmos essa gigantesca biodiversidade de outra forma. Há cerca de 4,5 bilhões de anos, quando a Terra se formou, não havia nenhuma forma de vida. Os primeiros organismos unicelulares surgiram após a ocorrência de específicas reações químicas verificadas nos mares primitivos. A partir dos primeiros organismos simples, começou a se desenvolver o reino animal, tendo se passado milhões de anos antes do nascimento dos organismos pluricelulares. Pode ser considerado ser vivo qualquer organismo que pegue materiais de fora, os decomponha, os assimile, produza reações que libere energia parcialmente utilizada, nasça, cresça, se reproduza e, por fim, morra. Os estudiosos distinguem evidências de existência das primeiras formas de vida em 3 categorias de acordo com seu grau de confiabilidade: possível, provável ou óbvio. Os mais antigos vestígios possíveis foram encontrados na Rodésia e na Groenlândia, em 1979. Remontam cerca de 3,7 bilhões de anos atrás, assim como os traços mais antigos prováveis, encontrados na Austrália em 1978. E, finalmente, as mais antigas evidências encontradas no Canadá em 1975 remontam cerca de 2,7 bilhões de anos atrás. Há cerca de 4,5 bilhões de anos, pó, gases, elementos radioativos, fragmentos de rochas e de minerais que giravam no espaço se agregaram em um globo que começou a orbitar o Sol. Era o nosso planeta. Inicialmente, a superfície da Terra se assemelhava a um grande oceano de lava quente. Quando a temperatura caiu abaixo de 100 graus Celsius, começou a aparecer água em forma de chuva e não em estado de vapor. E assim, formaram grandes cavidades cheias de água, o que daria origem ao oceano. Mas ainda não havia vida, que apareceria há cerca de 3,5 bilhões de anos. Os estudiosos subdividiram esse tempo em eras, que foram divididas em períodos e épocas. Durante a era arqueozoica, também chamada de pré-cambriana, ocorreram sublimações que levaram à formação da crosta terrestre. Apareceram nos mares os primeiros seres vivos, os organismos unicelulares, tanto plantas quanto animais. Foi na era mesozoica que os dinossauros apareceram e no final dela surgiram os primeiros mamíferos. A era paleozoica durou cerca de 370 milhões de anos e foi dividida em 6 períodos. No período cambriano apareceram muitos invertebrados, como trilobitas, seguidos de graptólitos e corais, o período ordoviciano, e invertebrados terrestres, o período siluriano. No período devoniano, alguns peixes desenvolveram-se até evoluírem para anfíbios. Nos períodos carbonífero e permiano, surgiram os primeiros répteis. A célula é a unidade fundamental de todos os organismos vivos, tanto de plantas como de animais. As dimensões de uma célula variam na ordem de algumas dezenas de micrômetros e, por isso, geralmente não são visíveis ao olho nu. A única exceção é um ovo de um avestruz, que pode ter uma gema de 7,5 centímetros. A Pangeia é um nome atribuído ao supercontinente que reuniu todas as terras emersas nos períodos do Paleozoico e Mesozoico. A palavra Pangeia significa toda a Terra. Ela teve o início há cerca de 180 milhões de anos atrás. Da sua fratura tiveram origem a Laurásia e Gondwana, que se dividiram nos continentes atuais.
Os dinossauros apareceram no período Triássico, tiveram suas dimensões máximas no período seguinte, o Jurássico, quando apareceram também as primeiras plantas com flores. Eles dominaram a Terra até o fim do período Cretáceo. Quando se extinguiram, deram lugar para a dominância dos mamíferos. A Terra está dividida em invólucros concêntricos, núcleo interno, núcleo externo, manto inferior, manto superior e crosta. Os fósseis são um instrumento precioso para o estudo da vida. O processo de fossilização ocorre apenas com os organismos dos animais, mas também com suas pegadas. As evidências fossilizadas são principalmente aquelas que foram deixadas em planícies aluviais e deltas de rios. Graças às sedimentações, nós temos evidências de animais que viveram há milhões de anos. Os dinossauros apareceram durante o período Triássico. A vegetação era dominada por plantas verdes. A fauna ediacara, os primeiros organismos pluricelulares, quando apareceram primeiras espécies semelhantes às atuais. No próximo episódio, o mundo em evolução.